o TRX-F11 e o TRX-B11 divulgaram um comunicado importante, que chamou a atenção dos investidores. A informação envolve a possível venda de 2 imóveis localizados em Goiânia e que atualmente fazem parte da estrutura ligada ao TRX-B11. E antes de mais nada, é importante destacar que a operação ainda não foi concluída. O que foi assinado até o momento é o Memorando de Entendimentos, que é conhecido pelo mercado como o MOU. Esse documento estabelece as principais condições comerciais negociadas entre as partes. Além disso, concede um período de exclusividade para que o interessado realize todas as análises necessárias antes da compra. Somente após a conclusão dessas verificações, poderão ser assinados contratos definitivos da operação. Segundo a gestora, a expectativa é que essa etapa aconteça dentro de um prazo de até 90 dias. Os imóveis envolvidos na negociação estão localizados na cidade de Goiânia, em Goiás. Trata-se de 2 lojas que atualmente geram receita para o fundo por meio de contratos de locação. Essas 2 unidades possuem um locatário bastante conhecido pelos investidores. Estamos falando da Companhia Brasileira de Distribuição, empresa associada à marca Pão de Açúcar. Outro detalhe importante é que os contratos são classificados como locação atípica. Essa modalidade normalmente oferece condições contratuais diferentes das locações tradicionais. E segundo o comunicado, os contratos possuem vigência até julho de 2035. Isso significa que ainda existe um longo período contratual restante nesses imóveis. O valor negociado para a venda dos ativos foi definido em aproximadamente 74 milhões de reais. Esse é o montante total previsto para a operação caso todas as condições sejam cumpridas. O pagamento não será realizado de uma única vez. A estrutura da negociação foi dividida em diferentes etapas previstas no acordo. A primeira parcela corresponde a um sinal de 37 milhões de reais. Esse valor deverá ser pago à vista após o cumprimento das condições previstas nos contratos definitivos. De acordo com o comunicado, o prazo para esse pagamento é de até 8 dias após a superação das condições precedentes. Essa etapa representa a entrada principal da operação. Após o pagamento do sinal, ocorre uma mudança importante. O comprador passa a ter direito ao recebimento integral dos aluguéis gerados pelos imóveis. A segunda etapa do pagamento envolve 14 milhões e 800 mil reais. Esse valor será dividido em 2 parcelas semestrais de 7 milhões e 400 mil reais cada. Essas parcelas serão corrigidas pelo IPCA e o primeiro vencimento ocorrerá 6 meses após o pagamento do sinal. A terceira e última etapa do pagamento envolve aproximadamente 22 milhões de reais. Esse valor também será corrigido pelo IPCA ao longo do período. Segundo o comunicado, esse pagamento final poderá ocorrer em até 18 meses após a quitação do sinal. Com isso, a operação fica distribuída ao longo de diferentes momentos financeiros. Além dos detalhes da venda, a gestora apresentou estimativas sobre os impactos da operação, e foi justamente essa parte que chamou bastante atenção dos investidores. Caso a transação seja concluída conforme os termos atualmente negociados, o TRX-B11 poderá registrar um lucro expressivo. A estimativa divulgada considera custos, despesas e tributos relacionados à operação. O lucro líquido projetado é de aproximadamente 24 milhões e 500 mil reais. Esse valor representa um dos principais benefícios esperados pela administração. Quando esse ganho é dividido pelo número atual de cotas emitidas pelo fundo, surge outro dado relevante. A projeção indica um resultado equivalente a cerca de R$ 6,03 por cota. Naturalmente, esse valor é apenas uma estimativa baseada nas condições atuais da negociação. A própria administração destaca que os números podem sofrer alterações. Outro indicador apresentado foi a taxa interna de retorno da operação. Segundo o comunicado, a TIR estimada é de aproximadamente 11,57% ao ano. Mas os efeitos da operação não ficam restritos apenas ao TRX-B11. O comunicado também trouxe informações relevantes para os cotistas do TRX-F11. Isso acontece porque o TRX-F11 é o controlador e principal investidor do TRX-B11. Por esse motivo, parte dos resultados obtidos pelo fundo controlado impacta o controlador. De acordo com a estimativa divulgada, o lucro correspondente ao TRX-F11 seria de aproximadamente 39 centavos por cota. Esse valor também depende da efetiva conclusão da operação. A administração fez questão de reforçar um ponto importante. Nenhuma dessas projeções representa garantia de distribuição futura ou promessa de rentabilidade. Outro benefício esperado pela gestão envolve a redução da alavancagem financeira do TRX-B11.
Esse foi um dos destaques apresentados no comunicado. Segundo as informações divulgadas, a venda pode reduzir significativamente o saldo devedor relacionado ao imóvel. Esse passivo está ligado à estrutura de financiamento utilizada na aquisição do ativo. A expectativa é de uma redução próxima de R$ 36.200.000. Isso representa uma diminuição relevante da alavancagem do fundo. A redução da dívida pode trazer mais flexibilidade para futuras decisões da gestão. Além disso, tende a fortalecer a estrutura financeira do portfólio. Outro dado que chamou atenção foi a comparação com o último laudo de avaliação. Segundo a gestora, o preço de venda ficou acima do valor indicado na avaliação anterior. A diferença divulgada foi de aproximadamente 9,57%. Ou seja, a venda foi negociada com prêmio em relação ao último laudo. O comunicado também apresentou o cap rate da transação. O percentual informado foi de aproximadamente 6,61%. Esse indicador relaciona o valor do imóvel com a receita gerada pelos aluguéis. Por isso, costuma ser acompanhado por investidores do setor imobiliário. Segundo a administração, a venda está alinhada com a estratégia dos fundos. A gestora entende que o momento é favorável para realizar ganho de capital com esses ativos. A operação também pode gerar recursos para futuras oportunidades de investimento. Esse processo é conhecido no mercado como reciclagem de portfólio. A reciclagem de ativos acontece quando um imóvel é vendido e o capital obtido pode ser direcionado para novas aquisições. Essa prática é bastante utilizada por gestores de fundos imobiliários. Outro objetivo mencionado foi a geração de caixa para os fundos. Com mais recursos disponíveis, a gestão ganha novas alternativas para o futuro. O comunicado também cita a possibilidade de distribuição de lucros extraordinários aos cotistas. No entanto, isso não deve ser interpretado como garantia de pagamento. A administração reforça que qualquer distribuição dependerá das condições efetivas da operação. Além disso, outros fatores também podem influenciar o resultado final. A estratégia apresentada pela gestora vai além do ganho financeiro imediato. Ela também busca melhorar a estrutura geral do portfólio dos fundos. Entre os objetivos citados está o aumento do prazo médio dos contratos de locação. Outro ponto mencionado é a diversificação das fontes de receita. A diversificação é importante porque reduz a dependência excessiva de determinados ativos ou locatários. Isso pode contribuir para uma estrutura mais equilibrada ao longo do tempo. Neste momento, o mercado aguarda os próximos passos da negociação. As análises do comprador serão fundamentais para a continuidade do processo. Caso a viabilidade da aquisição seja confirmada, os contratos definitivos poderão ser assinados. Somente após essa etapa, a venda estará formalmente concluída. Até lá, os investidores devem acompanhar os próximos comunicados divulgados pela gestão. Novas informações poderão surgir ao longo dos próximos meses. Agora, resumindo os principais números, a operação envolve uma venda de R$ 74 milhões. O valor negociado ficou acima do último laudo de avaliação dos imóveis. A projeção indica lucro de aproximadamente R$ 24.500.000 para o TRX-B11. Além disso, existe expectativa de redução relevante da alavancagem financeira. Agora resta acompanhar a evolução dessa negociação e verificar se todas as etapas serão concluídas conforme planejado. Por enquanto, o comunicado representa uma sinalização importante da estratégia adotada pela gestão dos fundos. E agora eu quero saber a sua opinião sobre essa possível venda anunciada pelo TRX-B11 e os impactos para o TRX-F11. Você acredita que essa operação pode gerar valor para os cotistas no longo prazo? Ou enxerga algum ponto de atenção que merece ser acompanhado de perto? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque a sua participação enriquece muito as discussões do canal. Se você gosta de conteúdo sobre fundos imobiliários, dividendos, ações e notícias do mercado financeiro, aproveite para se inscrever no canal. Também não esqueça de deixar o seu gostei para ajudar este conteúdo a chegar a mais investidores. Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo do Dormindo com Dividendos.